Ui. Ela se emocionou de que essa que você tinha feito. É? Eu fiz não. Ah, sei. Aqui foi. Foi. Agora que ela reagiu? Não, acho que agora ela viu. Ela tinha visto. Ai. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, companheiros de jornada, que a despeito de onde estivermos, se estamos em São Paulo, ou no Japão, na Groenlândia ou na Tanzânia, somos companheiros, somos irmãos, somos amigos das mesmas necessidades, as necessidades evolutivas. Estamos falando em português ou em crioulo ou inglês, francês, isso não altera nada o sentido espiritual da nossa vida. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Eu vou aguardar alguém que me diga como estamos de imagem, né? Para saber se não está embaçada. E sonoridade. Nós vamos elevar o pensamento em oração, para esse momento que nós estamos vivendo nesse mundo, essa transição humana, né? Porque as modificações que se darão no planeta, boa noite, Eunice, serão de cunho da natureza. As modificações que se darão com o ser humano serão de cunho espiritual. Agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos neste momento, nesse mundo de provas e expiações, que está dando adeus a essa condição, ainda que lenta e gradualmente, para avançarmos a um degrau superior. E mesmo nesse degrau superior, ainda vamos encontrar com a dor, com o sofrimento, é claro que em menor intensidade, em menor densidade do que estamos vendo nesse nosso planeta. Esse momento crucial de transição é nos apegarmos às vibrações, às orações, porque são bastante densos, porque depende de como nós estamos traduzindo, essa é a palavra, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, para a nossa conduta, como estamos traduzindo a nossa fé. Porque a fé é uma ferramenta de segurança espiritual. A fé é um instrumento interior que nós temos e que nos permite não nos abalarmos diante das ocorrências mais tristes, das ocorrências de violência, qualquer tipo de violência. Falou que a violência está fora da ordem natural.
Então, agradeçamos ao Pai a oportunidade que se nos abraça e elevemos o coração, a mente, a consciência em oração para iniciarmos o nosso aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, nós damos por aberto o aprendizado dessa noite sob a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar e Chútil. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, o nosso tema, o nosso assunto principal, intitula-se Fatalismo biológico absoluto não existe. E o que é o fatalismo, né? É uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino inexorável, ou seja, que não se altera, não controlado ou influenciado pela vontade humana. E o título nos leva ao questionamento, né? O fatalismo é uma doutrina que afirma, pronto, e ele está totalmente correto? Não, a gente já começa entendendo que esse fatalismo ele tem lá seus limites, né? Então, aliás, até porque o fatalismo biológico, estabelecido mediante as conquistas pessoais de cada indivíduo, não é definitivo em relação à data da morte. Então, nós podemos reencarnar com uma programação, por exemplo, para viver 30 anos. Mas de acordo com a nossa conduta, com o nosso modo de ser, com as nossas vitórias sobre obstáculos, sobre dor, sobre sofrimento, e vitórias que implicam numa conduta, por nossa parte, de humildade, de seriedade, de credibilidade. Nós acreditamos que aquela dor, que aquele sofrimento que nós estamos passando é uma necessidade evolutiva. A partir daí, essa dor e esse sofrimento já não nos abala tanto, porque nós sabemos que é uma necessidade nossa enquanto espírito, né? E, nesse sentido, o fatalismo biológico abre espaço para a conquista. A conquista, por exemplo, nós temos esse espaço de 30 anos. Mas nós estamos vencendo, nós estamos crescendo, nós estamos entendendo, porque estudando, porque fazendo bem, porque amando sem nenhum tipo de exigência, nós podemos alterar esse fatalismo com essa nossa conduta. E aí, as previsões da medicina, por exemplo,
pode nos dizer que chegou aos 30 anos, pronto, vamos desencarnar. Mas a nossa conduta vai alterar isso. Com certeza que vai alterar e podemos chegar a uma idade até de tamanha expressão que a medicina vai ficar de boca aberta e sem ter uma explicação lógica para isso, né? Porque vejamos bem aqui, de acordo com o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, a longevidade, como a brevidade da existência corporal, embora façam parte de um programa adrede estabelecido, ou seja, estabelecido antes da gente reencarnar, isso para cada homem, para cada pessoa, alteram-se para mais ou para menos de acordo com o comportamento e do contributo que oferece a aparelhagem orgânica para sua preservação ou desgaste. Ou seja, nós temos, né, uma fragilidade estrutural, uma fragilidade orgânica, e estamos quase que inexoravelmente condenados à morte aos 30 anos de idade. Mas a nossa conduta, a nossa disciplina, o nosso modo de ser, a nossa fé, né? Porque quando nós somos frágeis fisicamente, quando nós somos frágeis estruturalmente, o que acontece? Nós nem temos condições de nos jogarmos num trabalho braçal e correspondemos a todas as expectativas. O que nós fazemos? Procuramos uma profissão que nos permita menor desgaste físico, que nos permita não necessitarmos de, como é que eu digo para vocês, de esforços fora do comum para a nossa compreensão física. Então aí o fatalismo começa a perder até a sua ranha, né? Então vejamos aqui, olha. Voltou não. Espera. Voltou. Mas para mim não. Retomando o fio da meada, necessitando de um período de tempo em cada existência física para realizar a aprendizagem evolutiva em curso, a aprendizagem evolutiva em curso, está inscrito, em curso que já está inscrito, o espírito tem meios para abreviar-lhe ou ampliar-lhe o ciclo, mediante os recursos que dispõe e são facultados a todos. Nós, uma grande maioria de nós mesmos, vivemos aqui com medo da morte do corpo físico, né? Mas também vivemos como que estragando as condições físicas nossas, né? Nós temos uma programação física, fisiológica, para 80 anos, por exemplo. Aí, nos entregamos aos vícios. Ou vamos aos excessos das academias, dos esportes, sabe? E até, de uma certa forma,
desrespeitando a estrutura óssea nossa. Quantos atletas terminam a carreira, por exemplo, com uma série de problemas na estrutura óssea? Uma série de problemas de artrose, de artrite, de problemas dessa ordem. Por quê? Desgastou demasiadamente a sua estrutura física, né? Então, desta maneira, quando a gente olha a vida pelo viés da espiritualidade própria, e essa espiritualidade que eu estou falando aqui não é a presença de espíritos amigos, mas a espiritualidade de cada um, o seu sentido espiritual de enxergar a vida. Então, quando aprendemos isso, nós vamos pensar conosco. Eu preciso de recursos para viver por um tempo que eu desconheço quanto. E também eu não sei como, mas eu preciso desse tempo e eu preciso de recursos físicos, fisiológicos, recursos psicológicos, emocionais, para fazer essa passagem. Porque a nossa vida, ela transita entre o berço e o túmulo. Então, aqui, inexoravelmente, como a palavra utilizada pelo querido Manuel Filomeno, todos nós fazemos esse caminho, do berço ao túmulo. Agora, com consciência, nós vamos perceber que não viemos aqui para viajarmos, para turismo. Nós não viemos aqui simplesmente para agradar a nós mesmos, como se viajar todos os anos, ir aqui ou acolá, fizesse parte do nosso programa de aprendizado espiritual. E uma vez ou outra que você vai, tudo bem, não tem problema. Agora, transformar a viagem num vício, todo ano você tem que sair, todo ano você tem que... E o que é que você está aproveitando? Você trabalha, sai de férias e vai viajar. E volta e fica contando aquilo lá 6 meses. Espiritualmente. Ah, mas eu descanso, eu relaxo. Nós viemos aqui para aprender, para passar por experiências que nos elevem espiritualmente. Então, não podemos nos dar ao luxo de praticar o excesso, para que não venhamos comprometer o nosso corpo de maneira errada. Nós vimos no Livro dos Espíritos a lei do repouso. Então, Voltou, já tá. Jesus, me perdoem aí, por favor, que aqui nós estamos com um clima de chuva aqui, que está complicadinho para o nosso lado aqui hoje. É por isso que o Manuel Filomeno nos diz aqui. É óbvio que o Stroina, ou seja, o desavisado, desperdiça maior cota de energias, impondo sobrecargas desnecessárias aos equipamentos biológicos, ou melhor, aos equipamentos fisiológicos, do que um indivíduo prudente. As ocorrências que lhe sucedam têm as suas causas no comportamento que se permitem. Então, é aquilo que a gente estava raciocinando um pouquinho antes. Se nós temos uma carga de estrutura óssea, muscular, né, que nos permite viver
até os 60, 70 anos, 80, né? Mas aí nós vamos fazer o quê? Nós queremos ser lutador de boxe, queremos ser, como é que se diz, adeptos como é que chama aquela corrida do final do ano, São Silvestre, e outros tipos de corrida, e nos entregamos a isso. E nós não olhamos o desgaste que isso causa ao nosso corpo. Nós podemos fazer? Podemos. Até devemos fazer. Mas temos que ter disciplina. O atleta consciente, ele vai fazer o preparo, ele vai fazer a disputa, depois ele volta e descansa. Depois que o organismo está recuperado, entre aspas, porque a recuperação não é plena, é que ele volta novamente a treinar. Então ele vai condicionando o seu corpo a esse tipo de coisa, né? Agora, aqui no Brasil, nós temos 220, 230 milhões como é que se diz? De indivíduos. Eu não lembro agora exatamente a quantidade da nossa população. E o Filomeno nos diz assim, que o estrógeno desperdiça uma cota de energia. Nós já até falamos aqui um pouquinho sobre isso aqui. Porque ele impõe cargas, sobrecargas. Só o fato de despertarmos pela manhã, irmos ao trabalho, depois vai para a academia, depois vai disputar não sei o quê. Quanta gente que sai da academia e vai para os barzinhos. Esse é um estrógeno. Porque ele está preparando o corpo e depois ele vai estragar com bebida, com comida que como é que se diz? Que não é o que o corpo necessita, né? Então, essas sobrecargas desnecessárias vão trazer prejuízo a esse organismo físico. E aí é o que está dizendo aqui, a gente vai ampliar ou diminuir o nosso tempo de vida aqui na Terra. Porque vai desgastando o corpo físico. Nós temos uma das causas principais da morte do corpo físico é o desgaste do organismo, o desgaste dos órgãos, né? Isso não quer dizer falência múltipla, não. A pessoa envelhece, vai ficando fraco. Todo o seu aparelho digestivo, todo o seu aparelho respiratório e assim por diante. A sua estrutura muscular, ele vai desencarnar por desgaste físico, chamada morte natural, né? Mas aquele, sabe, aquele irmão mais atrevido, vamos dizer assim, ele vai desperdiçar energia, ele vai desperdiçar a sua estrutura física e fisiológica, né? Porque, por exemplo, nós temos a corrida de São Silvestre todo ano. As 5 pessoas que chegam nos 5 primeiros lugares são exaltadas ali naquele dia. E o resto? Para onde vão essas pessoas? Voltam para o anonimato. E quantos correm ali sem preparo nenhum? Né? Quantos correm ali sem o devido recurso? Dênia, boa noite. Então, isso vai desgastar. Se ela tinha que viver 60 anos, ela pode estar diminuindo isso
para 55, para 52, conforme o tempo que ela pratica esse tipo de coisa. Ou aquele cidadão que acha que tem que trabalhar o tempo todo, porque a família toda depende dele e ele precisa, como é que se diz, dar conta de atender a todos. E esquece que filhos vão se desenvolver, vão estudar, vão desenvolver condições profissionais e tem que trabalhar. Aí esse cidadão chega ao final da vida, sabe, extremamente desgastado. Extremamente desgastado fisicamente, fisiologicamente, emocionalmente, porque o casamento, a paternidade ou maternidade, ele não vive. Ele não sabe como é que os seus filhos se desenvolveram. Quando é para uma situação que é necessária de sobrevivência, nós até compreendemos. Mas eu vi, não sei até onde isso é verdade, mas é um exemplo, um garoto que perguntou ao pai quanto custava a hora de trabalho dele. E o pai responde: pai, quanto é que custa? Aí ele dá lá um valor e o filho fala assim: pai, me empresta esse dinheiro aí, eu vou pagar a sua hora para você ficar comigo. Então, é esse tipo de visão que a gente tem, porque se condicionou na nossa consciência de que a vida é uma só. Só que não, né? Felizmente não, porque se a vida fosse uma só, Deus seria injusto. Porque nós temos pobres e ricos, nós temos pessoas inteligentes e outras nem tanto, nós temos pessoas sábias e outras ignorantes. Então, a imortalidade nos permite desenvolvimento igual aos outros. Nós podemos não desenvolver nesta vida aqui. Na próxima a gente se prepara e vem fazer todo o desenvolvimento, né? Agora, o cuidado é com todo o instrumento. O nosso corpo é um instrumento que nos permite a evolução. Ferramenta. Ah, mas aí desencarna, pronto. Ficamos, como é que se diz, chorosos, entristecidos, né? Eu já vi pessoas até dizendo para mim: mas, Ademar, será que fulano não vai sentir frio se chover? Ficou lá enterrado no chão. Aquele corpo não tem vida. E isso não quer dizer falta de caridade, não. É a simplicidade. É o efeito mais simples. Não tem vida, não vai sofrer nenhum abalo. Nós temos que aprender a se preocupar com o espírito, preferencialmente antes da morte do corpo. Mas, depois que desencarnou, nos preocupamos densamente com o espírito que foi. Porque esse sim vai precisar de orientações. O corpo não. Como o próprio Kardec mostra em A Gênese, o corpo volta à natureza. Volta a se transformar naqueles gases, naqueles elementos químicos que formaram esse corpo, né? Então, nós temos que observar que esse fatalismo que a gente está conversando aqui hoje, ele não é absoluto. Ele é extremamente relativo, depende de como cada um de nós vive. Porque senão, Deus estaria sentenciando. Vai lá, Ademar, vive, hoje eu estou com 74 anos. Vamos supor que o meu tempo aqui é até os 80.
Vai lá, Demar, vive até os 80. Mas eu posso estar desenvolvendo um aprendizado, algumas aquisições, que eu vou precisar de mais 10 anos. Mas chega no 80, Deus falando, chega. Você já viveu demais, volta para cá. Volta para casa. E Deus não é, como é que se diz, radical. Não. Graças a Deus, Deus não é radical. E sendo assim, nós temos o poder de interferir nesse fatalismo, conforme o que nós estamos vivendo, conforme a maneira como nós estamos vivendo. Se nós dedicamos esforços ao nosso aprendizado, nós dedicamos esforços no sentido da prática do bem, em benefício dos nossos irmãos. Se nós dedicamos esforços no sentido de adquirir conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a questão das leis divinas e naturais. Então, o que acontece? Estamos, como se diz, utilizando os recursos que o Pai ofereceu, né? A questão do fatalismo, como o próprio título diz, não é absoluto. Então, igualmente, a forma de desencarnar sem fugir ao impositivo do destino, que é de construção pessoal, resulta das experiências que são vividas. A última estatística que eu li, né, faz muito tempo, que dizia que São Paulo tinha 4.000 mortes por dia. Hoje deve ser muito mais, né? Só em São Paulo. Agora, dessas 4.000 mortes, todas são naturais? Ou fazem parte da imprevidência, da precipitação, do desrespeito dos códigos de lei estabelecidos? Torna-se fácil presa de falsos acontecimentos que aquele que age com arbitrariedade. Uma pessoa que está no trânsito de São Paulo, vamos aí falar algumas ruas aqui de muito uso, 23 de Maio, Radial Leste, Pinheiro, e assim por diante, né? Aí alguém erra alguma coisa no trânsito, o outro que quase sofreu uma batida já desce do carro discutindo, falando, querendo brigar. Aquele causador já sai do carro com uma arma e mata. Essa morte estava prevista nos códigos da natureza? Não. De maneira nenhuma. Isso é imprevidência, é precipitação. A criatura desencarna antes da hora? Sim, por imprevidência. Porque é extremamente indisciplinada espiritualmente. Indisciplinada intelectualmente. Porque não pensa para agir. E aí, o que acontece? O famoso não leva o desaforo para casa. Aí leva um caixão de defunto. Então, nós temos que aprender a respeitar a nossa própria vida. Sabe? Eu vi um caso de uma moça que pegou um táxi e está aí viajando para o lugar que ela ia, e alguém, o próprio motorista, deu uma fechada no outro que vinha vindo atrás dele, não sei o quê, e aquele saiu xingando, falando e tal. E o motorista
do carro que ela estava, simplesmente passou e foi embora. Aí ela, intrigada, ela falou, mas você não se exalta, ele te xingou, falou não sei o quê, não sei o quê. Aí ele respondeu para ela, eu não levo lixo mental para minha casa, nem para minha mente. Eu errei, pedi desculpa, não aceitou. Então, o resto é com a pessoa. Agora, quantos de nós carregamos lixo mental o dia todo? E isso vai interferir nesse fatalismo nosso aqui, entendeu? O fatalismo biológico. Então, olha aqui. Acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de vários tipos que arrebatam vidas, resultam da imprevidência, da irresponsabilidade, do orgulho dos que lhes são vítimas, na maioria das vezes e no maior número de acontecimentos. Desses acidentes, desses homicídios, podiam ser todos evitados, com um pouco de paciência, né? Com um pouco de fé. Por que eu vou discutir com o indivíduo que está todo alterado, né? A ponto de levantar uma arma e atirar em mim? Por mais que eu acredite na imortalidade da alma, eu não tenho que arriscar. Eu não tenho que desafiar. Eu tenho que ter bom senso. Se eu errei, eu vou pedir desculpas, prometer a mim mesmo que eu não vou errar de novo e evitar discussões. Porque senão eu entro nessa estatística de acidentes, de homicídio, de intoxicação, de desastre de vários tipos. Eu me lembro que na época da Copa do Mundo, eu não sei se os senhores ou as senhoras viram isso, caiu um viaduto em Belo Horizonte. Quando ele tinha que passar debaixo do viaduto, ele ficava rezando. Deus pedindo para Deus evitar que o viaduto caísse, mas por medo. Quando ele passava, ele se sentia aliviado. Mas isso é tudo psicológico dele. Porque cair um viaduto não quer dizer que vai cair todos, né? E, no entanto, nós vemos hoje que esse fatalismo biológico, ele faz parte da nossa deseducação espiritual, da nossa deseducação moral. Que uma grande parte das mortes que nós vemos ocorrer são frutos dessa deseducação. Não que todos tenham que desencarnar dessa maneira, né? Então vejamos aqui, ó. A criatura humana, devendo aplicar a inteligência e a bondade como norma de conduta habitual, grande parte dessas criaturas prefere a arrogância, prefere a discussão acesa, que geralmente leva a brigas, prefere o desrespeito ao dever, a negligência, tornando-se, afinal, vítimas de si mesma. E o que é pior aqui? Suicidas indiretas. Eu cometo um erro no trânsito e o cidadão que se sentiu prejudicado pelo meu erro vem discutir comigo, eu vou discutir com ele e ele me dá um tiro e eu desencarno. É apenas um assassinato? Não. Não é apenas um assassinato. É um suicídio indireto. Porque eu poderia ter evitado. E nós precisamos pensar, né, exatamente nesse tipo de resultado. Porque
Nos autocídios ou suicídios de ação prolongada ou imediata, a responsabilidade é total daqueles que tomam a decisão infeliz e levam a cabo, inspirados ou não por entidades perversas das quais sintonizam, inspirados ou não, porque nem sempre tem um espírito apurrinhando, apoquentando a cabeça da pessoa. E muitas vezes é a deseducação, é o desequilíbrio emocional, que a pessoa não suporta, ela vai lá discutir, porque ela quer ter razão em tudo. Ela pode, às vezes, ela pode ter cometido erro, mas ela não admite o erro. Ela vai arrumar uma desculpa, ela vai desenvolver um raciocínio para tentar culpar o outro. É aí que a discussão acende. E é aí que pode ocorrer uma morte. E essa morte, com certeza, não será uma morte natural, apenas um assassinato. Não, será um suicídio indireto. E as consequências, né, virão para aquele que agiu com a discussão, que preferiu a discussão, pós-morte. Nós lembramos do livro Nosso Lar, em que André Luiz declara que ele ficou 8 anos no umbral e ainda por teimosia e orgulho, não entendendo o que tinha acontecido, né, porque não tinha conhecimento espírita, e sendo chamado de suicida por espíritos, inclusive, inferiores a ele. Porque ele aqui na Terra, aqui no Brasil especialmente, ele era um médico. Mas ele era arrogante, ele era orgulhoso, né? E outros espíritos que gostam de espicaçar a vida do outro e percebem isso, eles vão lá colocar o dedo na ferida. E, então, nós é que temos que ter o controle. Porque aí não é o fatalismo biológico. O André, hoje nós sabemos, abusava da alimentação, abusava inclusive do álcool, no sentido de final de semana, porque é final de semana eu posso beber mais um pouco. Porque é um feriado eu posso beber mais um pouco. Você está agredindo o seu organismo. Não é pelo feriado. É a sua conduta, é o seu modo de ser, né? Além de que os suicidas, né, os irmãos que derrapam nesses comportamentos pessimistas, né? Veja bem aqui, porque se aferram a atitudes agressivas, nas quais se comprazem, na fixação de ideias tormentosas em que se demoram, em ambições desenfreadas e rebeldia sistemática. A etapa final, infelizmente, não pode ser outra. Com o gesto que se supõe de libertação, tombam por largos anos de dor, em mais cruel processo de recuperação e desespero, para que aprendam a disciplina e submissão contra as quais antes se rebelaram. Uma das coisas mais insanas que eu li na história desse país, e que a grande maioria de nós lemos, é quando Getúlio Vargas, suicida, e o que ele faz? Escreve uma carta e começa a carta assim: eu saio da vida para entrar na história. Entrar na história morto e suicida? Que raciocínio é esse? Qual é o bom senso nesse raciocínio? Porque estava perdendo politicamente, porque
porque de verdade não fez tudo que era para fazer, veio, se preparou muito tempo. Quem já leu o livro Getúlio em Dois Mundos, vai ver o quanto ele se preparou. Ele deveria ter sido o melhor presidente desse país, mas preferiu ser um ditador e atender às vaidades. Quando começa a sofrer pressões políticas, ele não sustenta e acha que o suicídio era uma libertação. Então, eu saio da vida para entrar na história. Entrou na história como suicida. Quer dizer, o saldo não é dos melhores. Entende? É importante que a gente entenda isso. Por exemplo, o suicídio dele não é fatalismo. Ele provocou isso. Como, infelizmente, a maioria dos suicidas. No espiritismo, a fatalidade biológica se refere à morte física, que é um fenômeno natural e inevitável. Mas não é o fim da vida. Para o espírito imortal, ele vai continuar a sua jornada no mundo espiritual. Nesse sentido, essa fatalidade, ela tem uma diretriz espiritual. É vista como parte do processo da evolução, onde o corpo é abandonado para que o espírito continue seu aprendizado em outra dimensão, sem que isso implique uma fatalidade cega ou um destino pré-determinado para um ser como um todo. A morte como transformação, os pontos chaves que nós vamos ver aqui. Dá licença um minuto para mim aí, por favor. Só ir. Me desculpem, mas uma necessidade se impôs. Os pontos chaves sobre a fatalidade biológica no Espiritismo. Morte como transformação. A morte do corpo físico é uma transformação, não um fim da existência. Por que transformação? Porque a gente deixa o corpo físico e volta a ser espírito. Imortalidade do espírito. A vida espiritual continua após a morte do corpo, com o espírito progredindo em sua jornada evolutiva. Finalidade do aprendizado. A vida corpórea e a morte são instrumento de aprendizado e evolução espiritual, sendo o corpo um veículo para a expiação e o aperfeiçoamento. Distinção da fatalidade cega.
A morte é um evento natural, mas a fatalidade não se aplica a todas as circunstâncias da vida. O ser humano tem livre-arbítrio para modificar o curso de alguns acontecimentos. Reconhecimento das leis naturais. Existem leis naturais, como a da morte do corpo, que são imutáveis. Esse panorama de morte não vai mudar. O que precisa mudar é a nossa cabeça para enfrentar esse momento de separação sem o peso dos velórios, de flores, sabe, de choradeira, com mais discrição. Até porque o espírito que saiu do corpo, ele precisa de paz. Ele precisa de silêncio até, para refletir sobre o que está acontecendo com ele. Mas o que nós vemos nos velórios? Choradeiras, conversas às vezes que não pertencem ao momento. Pessoas, por exemplo, isso aconteceu inclusive na minha família, pessoas que vinham de Minas Gerais, aqui do sul de Minas, pessoas que vinham de outros bairros distantes dos nossos, da família. O velório transformava-se num ponto de encontro. E aí, conversas de todos os gêneros, né? Porque, infelizmente, nós preferimos estar no velório sem enxergar a morte. Esse é um grande erro que a gente comete e é uma falta de educação que a gente comete com aquele que desencarnou. Como a gente estava dizendo, ele precisa de silêncio. Ele vai olhar cada uma das pessoas, às vezes ele está no ambiente tentando conversar com alguém, pela própria natureza do fato em si, ele não consegue atender às suas necessidades, porque ninguém vai ouvi-lo. Era preciso que um médium audiente estivesse ali e tivesse com ele afinidade para ouvi-lo. Caso contrário, ele vai passar por muita gente, pessoas que ele ama, e que ele vai pensar, caramba, eu gosto tanto dessa pessoa não me escuta. O que está acontecendo com ela? Ele não sabe que o que está acontecendo é com ele e não com a outra. E aí, o nosso respeito, a nossa educação para diminuir os efeitos dessa fatalidade, que é a morte do corpo, né? Então, mesmo sendo a morte uma lei imutável, mas ela não anula o livre-arbítrio em outras áreas da existência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que pensar em doutrina espírita, em imortalidade, em vida após a morte, né? Que, aliás, é uma expressão meio estranha, né? A vida segue. Como que vida depois da morte? Morre e depois continua a viver? O espírito não morreu. Apenas, então, somente o corpo que parou de reagir, né? Porque o espírito se afastou dele. Então, esse fatalismo biológico não existe. Não existindo, temos que preocupar com o irmão ou com a irmã que foi para outra dimensão, em como ele está se sentindo. Eu me lembro que teve um desenlace de uma pessoa em que a mãe, se eu não me engano, chamou todos os amigos e cada um teve que dar um depoimento. Teve não, né? Foi sugerido um depoimento sobre
aquela pessoa que desencarnou. Transformou o momento do velório num momento de sentimentos positivos, de falas, ainda que emocionadas, de falas que acrescentaram para o espírito que passou alegria, reconhecimento, sabe, fé. Falou-se muito da capacidade desse espírito. Isso ajuda aquele que está indo embora. Mas choradeira, flores, não. Sabe, isso é um ritual. Isso é um ritual. E ritual não é fatalidade. Nós não somos obrigados a fazer como tem sido feito até agora. Nós podemos pensar numa maneira de mudar isso. Né? Nós temos aqui em São Paulo um dos cemitérios mais antigos, que é o cemitério da Consolação, em que só tem mausoléus. Inclusive o nosso amigo Luiz Gama tem o seu corpo lá sepultado. Que claro que hoje não tem mais nada, a não ser o túmulo de mármore que foi colocado lá, né? Mas nós temos no Morumbi o cemitério do Jesus, esqueci, Getsemane. Aí eu esqueci, depois da sexta-feira que vem eu vou ver o nome e falo para vocês. Que é simplesmente um campo, gramado, em que cada corpo é sepultado, tem uma lápide, uma pequena placa de concreto com o nome da pessoa e flores. E quero-queros. Sabe, quero pássaro, né? Que fica muito mais lindo, muito mais suave, não transmite aquela coisa pesada da dor, do abandono, da saudade, né? Então é importante que a gente consiga também mudar esse fatalismo, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nos ilumine hoje e sempre, para que a gente entenda a vida, sabe? Porque realmente a gente caminha do berço ao túmulo. Mas a gente chega no berço inconsciente, chega no túmulo consciente. E aí os cuidados daqueles que ficam com aquele que está partindo. Que Deus nos abençoe, que possamos elevar o nosso pensamento numa prece para finalizarmos o nosso aprendizado hoje. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus pela luz, agradecendo aos espíritos amigos e protetores, espíritos tutores, por tudo que se nos ajuda ao longo da vida, e que nessa prece possamos abarcar o nosso mundão carente e sofrido em grande parte, porque grande parte está ativa e usando a inteligência, a bondade e a capacidade mental para ajudar o mundo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, boa noite a todos os irmãos, as irmãs, que tenham todos um bom final de semana na paz de Jesus. Que assim seja.